O São Paulo começa a desenhar seu elenco para o restante da temporada, e alguns nomes importantes deixaram o clube. Lisieiro, Igor Vinícius e Juan Tressoldi não fazem mais parte do projeto comandado por Hernan Crespo. Já a situação do volante Luan pode ter uma reviravolta. Pois é, hoje é dia 30 de junho, data limite, data final para alguns jogadores que estavam aí com seus contratos pendentes com o São Paulo. São caso de 2 deles. Lisieiro, que já era previsto mesmo, né, que ele não iria renovar o seu vínculo com o tricolor, foi revelado nas categorias de base do clube, subiu em 2018, acabou que não chegou num acordo com a diretoria pela renovação do contrato dele, de manter os mesmos salários, ele não quis isso, então ele estava ali mais ou menos 6 meses treinando separadamente em horários alternativos aqui no CT da Barra Funda. Inclusive, por conta disso, não foi utilizado no ano de 2025. No ano passado, sim, jogou com o Luiz Beldia em algumas oportunidades, 11 vezes esteve em campo. E olha só que fato curioso, né? Com o Hernan Crespo, o Lisieiro foi importantíssimo na conquista do Campeonato Paulista e também durante o restante da temporada, mas acabou perdendo espaço, então o Lisieiro não renova o contrato, hoje sai do São Paulo e ainda, se for vendido, acaba que o São Paulo não recebe nenhum valor em relação a essa saída do Lisieiro. Além dele, também está de saída o zagueiro Juan Tressoldi. Juan, que estava emprestado do Sassuolo da Itália aqui para o São Paulo, estavam conversando, né, empresários, clube, enfim, pela permanência do zagueiro aqui no CT da Barra Funda, no Morumbi, enfim, ele foi muito importante no time do Luiz Beldia anteriormente, mas não chegaram a um acordo também. Hoje se encerra, portanto, esse vínculo do zagueiro aqui com o São Paulo. O Sassuolo, inclusive, chegou a entrar com um pedido na FIFA por conta de uma parcela ali atrasada desse empréstimo, enfim. Além disso, o Juan também precisará passar por uma cirurgia no joelho, então estava toda uma situação um pouco nebulosa sobre o futuro dele. O São Paulo também preferiu, então, não renovar esse empréstimo. Esses são os 2 casos de jogadores que tiveram os contratos, então, encerrados nesse 30 de junho. A gente lembra ainda que o Igor Vinícius está praticamente acertado com o Santos, deve ser anunciado aí nas próximas horas, nos próximos dias. Tá certo? Então, esses 3 jogadores não devem, né, mais fazer parte dos planos do técnico Hernan Crespo do São Paulo para essa temporada. Bom, o Luan é um volante que todo mundo conhece no São Paulo, é um jogador que é cria da casa, um jogador que foi importante, inclusive, na passagem do Crespo em 2021, quando o time foi campeão paulista, inclusive o Luan fazendo gol na final contra o Palmeiras. O Luan passou por um processo ali em que praticamente estava com o pé fora do São Paulo, aí teve uma pequena reviravolta, né? O Luan teve algumas propostas para jogar a Série B, e o Luan optou por apostar em permanecer no São Paulo, porque ele gostaria muito de vestir ainda, voltar a vestir a camisa do São Paulo, é um dos projetos do Luan. Então ele ficou treinando, focado, aquela coisa toda de perder peso, rapidamente perdeu muito peso, ganhou musculatura, massa magra, aquela coisa toda, fez os testes físicos, foi para o campo, até que, né, ainda quando o técnico era o Zubeldia, ganhou uma oportunidade de treinar com os outros atletas, não estava treinando mais em horários alternativos. E aí dependia muito do Zubeldia de escalar ou não o Luan, de levar para a lista de relacionados, aquela coisa toda. Só que o Zubeldia já estava naquele processo assim de muita pressão, então não cabia naquele momento uma aposta, por exemplo, num jogador que está há muito tempo sem jogar, muito tempo parado. Então o Luan acabava que não era levado para a lista de relacionados pelo Zubeldia. E aí tem toda essa reviravolta, a saída do Zubeldia, a chegada de Hernan Crespo, que conhece o trabalho do Luan, gosta do trabalho do Luan. Então nesses primeiros dias, nesses primeiros treinamentos, o Crespo tem observado muito a postura do Luan, como é que ele tá bem fisicamente, aquela coisa toda, se ele tá se desenvolvendo bem, né, nesses trabalhos. O Luan já há um tempo, ele já tá trabalhando com todos os outros atletas, treino normal, treino à vera mesmo, e tá bem fisicamente, o Luan tá se sentindo confiante. E agora, nesse período de intertemporada até o jogo contra o Flamengo, nesse retorno aí a disputa do Brasileirão, e também depois vai ter Copa do Brasil, vai depender do Crespo, vai depender de uma conversa com a diretoria
diretoria para ver da utilização ou não do Luan. Se de repente o Crespo entender que não vai utilizar, aí sim, com a abertura da janela em julho, né, no dia 14 de julho, aí começa a se pensar numa possibilidade de uma saída do Luan. Mas o Luan não trabalha com esse plano B. O plano A do Luan é trabalhar e ficar no São Paulo, ficar à disposição do Crespo e pedir oportunidade, e pedir passagem com o trabalho dentro de campo no dia a dia. Então o Luan está se dedicando, o Luan está se esforçando e quer uma oportunidade. O Luan quer uma oportunidade para mostrar que é capaz de mostrar o seu valor. E nada melhor do que um cara que conhece o trabalho dele, foi campeão com ele, como a chegada do Crespo. Então esses dias, esses dias de pré-temporada serão muito importantes para esse futuro do Luan, determinantes para essa permanência do Luan no São Paulo, ele que ainda tem contrato com o tricolor paulista. E aí, vocês permaneceriam com o Luan? Eu acho particularmente o Luan muito bom jogador, obviamente precisa de ritmo de jogo. Eu daria uma oportunidade ao Luan se eu fosse o Crespo. É isso, meus amigos. Se chegou até aqui no vídeo, deixe seu comentário e não esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no nosso canal. Valeu e até a próxima!